Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para dar continuidade à resolução do exame de admissão de Química da Universidade Pedagógica de Maputo e desta feita nós iremos resolver aqui o exercício número 24. Então, nós iremos resolver aqui o exercício número 24. Então, o exercício número 24 diz o seguinte: o pH de uma solução tampão formada pela mistura de solução com 0,1 mol por litro de ácido acético e solução com 0,5 mol por litro de acetato de sódio é. Temos aqui o Ka do ácido. Então, temos que calcular aqui o pH desta solução tampão. Então, sabe-se que para calcular o pH de uma solução tampão, nós iremos usar esta fórmula aqui. Então, temos aqui 24. Então, para calcular o pH de uma solução tampão, usamos esta fórmula aqui. pH vai ser igual a pKa mais o logaritmo, neste caso, da concentração do sal pela concentração aqui do ácido. Então, é esta fórmula aqui que nós iremos utilizar. Mas, analisando aqui os dados do exercício, nós podemos notar que temos apenas o valor de Ka e não temos aqui o pKa. Mas, nós sabemos que pKa é igual a menos logaritmo de Ka. Então, podemos reescrever essa expressão da seguinte maneira: pH é igual a menos logaritmo de quê? De Ka, pois pKa é igual a menos logaritmo de Ka, mais aqui logaritmo da concentração, neste caso do sal, dividido pela concentração do ácido. Então, agora sim, podemos fazer a substituição dos dados. Vamos fazer aqui a substituição dos dados. Então, temos o quê? Vamos lá. Aqui temos que pH vai ser igual a quê? A menos logaritmo de quê? De Ka. Então, qual é o valor de Ka? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Mais aqui, logaritmo. Agora, precisamos da concentração do sal. Então, nós temos aqui solução com 0,5 mol por litro de acetato de sódio. Acetato de sódio é o sal. Então, a sua concentração 0,5 mol por litro. Então, temos 0,5 aqui. E precisamos da concentração do ácido. E nós temos aqui 0,1 mol por litro de ácido acético. Então, 0,1 mol por litro é a concentração do ácido. Então, vamos ter aqui isto aqui. Então, vamos lá. Vamos ter aqui que pH vai ser igual a quê? Aqui vamos aplicar algumas propriedades de logaritmos. Vamos ter aqui menos o quê? Logaritmo de 1,8 mais aqui logaritmo de 10 elevado a menos 5 mais aqui logaritmo. Isto aqui na notação científica fica 5 vezes 10 elevado a menos 1 e aqui 1 vezes 10 elevado a menos 1. Temos isto aqui. Então, pH vai ser menos. Agora, infelizmente, nós não temos aqui logaritmos dados no exercício, então teremos que usar a máquina para determinar o logaritmo disto aqui e logaritmo disto. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui logaritmo, neste caso, vamos ter aqui logaritmo de 1,8 dá 0,25. Então, vamos ver aqui 0,25. E aqui, simplesmente vamos levar este menos 5 e passar a multiplicar este logaritmo aqui. Então, vamos ter aqui menos 5 vezes log de 10. E aqui podemos eliminar isto e isto. Então, vamos ficar com o logaritmo de 5 dividido por 1, que vai dar, neste caso, logaritmo de 5. Agora, fazendo a propriedade distributiva, aqui vamos ter o quê? pH vai ser igual a menos 0,25. Agora, este logaritmo aqui dá 1. Então, conjugando esses sinais aqui, vai dar mais 5. E logaritmo de 5 nós podemos fazer aqui. Então, log de 5 vai dar aproximadamente 0,7. Então, mais aqui 0,7.
Então, nós temos isso aqui. Então, efetuando toda esta operação aqui, então temos que pH vai ser igual, neste caso, a 5,45. Então, neste caso, a resposta correta, 5,45, vai ser D. Então, temos aqui a resposta como sendo D. E, dando continuidade aqui, vamos resolver agora o exercício número 5, que diz o seguinte: dadas as espécies químicas a seguir, qual delas pode ser classificada como um ácido de Arrhenius? Bom, inicialmente nós temos que saber o que é um ácido de Arrhenius. Bom, de acordo com a teoria ácido-base de Arrhenius, um ácido é toda espécie que, em solução aquosa, produz o íon H+, ou seja, é qualquer substância que, ao ser dissolvida na água, deve produzir o íon H+. Então, uma das condições fundamentais para que uma espécie atue como sendo um ácido de Arrhenius é que tenha um hidrogênio que possa ser transformado em íon H+. Então, analisando aqui as alternativas que nós temos, notamos que na alternativa A não temos nenhum hidrogênio, então descartamos. Temos aqui o B, temos hidrogênio, mas o hidrogênio está ligado ao oxigênio, formando aqui o grupo OH, o que caracteriza uma base de Arrhenius. Então, esta aqui é uma base de Arrhenius e não um ácido. Então, podemos descartar. Temos aqui C. C nem tem hidrogênio, então descartamos. E temos aqui THCl. Então, este hidrogênio aqui pode ser transformado sim na forma de H+. Então, pode ser um ácido de Arrhenius. E, de fato, é um ácido de Arrhenius. Então, vamos lá ver. Temos aqui o exercício número 25. Temos aqui o HCl. Então, o HCl, ao ser colocado, neste caso, na água, ioniza-se, produz aqui o íon H+, e o íon cloreto. Então, produz H+. Então, de acordo com a teoria ácido-base de Arrhenius, este aqui tem que ser o quê? Tem que ser um ácido, pois produz aqui o íon H+. Então, aqui podemos dizer que temos D como sendo a resposta, HCl. E temos aqui número 26. 26 diz o seguinte: a água participa em reações com diversas espécies químicas, o que faz com que ela seja empregue como solvente reagente. Além disso, ela toma parte em muitos processos, formando espécies intermediárias e mais reativas. Temos aqui uma série de reações. De acordo com a teoria de ácidos e bases de Bronsted-Lore, a classificação correta da água nas equações 1, 2 e 3 é respectivamente. Então, nós temos que analisar aqui essas reações químicas e verificar qual é o comportamento da água aqui, ou seja, se a água atua como sendo um ácido ou uma base. Então, vamos a isso. Temos aqui para o número 26, para a equação número 1. Então, a equação número 1, o que nos indica? Na equação número 1, o que nós temos? Nós temos aí o ácido nítrico. Temos aí o ácido nítrico a reagir aqui com a água. Então, o ácido nítrico reage com água. Então, o ácido nítrico reage com água para formar aqui o que? O íon. Este íon é um nitrito, mas aqui o íon hidrônio. Então, nós temos isso aqui. Então, vamos analisar aqui o que acontece nesta reação química. Então, notamos que esta espécie química aqui é parecida com esta aqui, a diferença de apenas um hidrogênio. Então, são pares conjugados de ácido base. Agora, essa espécie tem mais hidrogênios que esta aqui. Então, atua como sendo um ácido. E esta aqui vai ser a base. E também notamos que essa espécie aqui é parecida com esta aqui, a diferença de apenas um hidrogênio. Então, são pares conjugados de ácido base. Essa espécie tem mais hidrogênio, então é um ácido. E esta aqui atua como sendo uma base. Então, já temos esta informação. Agora, vamos para a segunda equação, que neste caso é a equação 2. Então, na equação 2, o que nós temos? Temos na equação 2, o que? Temos o amoníaco a reagir com a água para formar, neste caso, o que? O íon amônio e o íon hidróxido. Então, vamos analisar esta equação também. Então, esta espécie química aqui é parecida com esta aqui. Então, a diferença de apenas um hidrogênio então, são pares conjugados. E esta espécie tem mais hidrogênios, então, é o ácido. E esta aqui vai ser o quê? A base. Esta é parecida com esta aqui, a diferença de apenas um hidrogênio. Então, de fato, são pares conjugados. Esta tem mais hidrogênios, então, atua como sendo um ácido. E esta vai ser a nossa base.
E agora podemos analisar aqui a última reação, que neste caso é a reação 3. Então, na reação 3, temos aqui o íon óxido. Temos aqui o íon óxido, que reage com a água para formar aqui o íon OH- e o íon OH-. Então, vamos analisar também esta reação química aqui. Então, essa espécie é bem parecida com esta I. Então, esta espécie é parecida com esta aqui, mais ou menos, né? Então, esta espécie é parecida mais ou menos com esta aqui. É a diferença de apenas um hidrogênio. Então, são pares conjugados de ácido-base. E esta tem mais hidrogênios que esta aqui. Então, atua como sendo o ácido. Este aqui vai ser a nossa base. Esta é parecida com esta aqui, a diferença de apenas um hidrogênio. Então, são pares conjugados. Então, esta aqui tem mais hidrogênios. Então, é o ácido. Esta é a base. Então, o que é que nós notamos aqui? Notamos que nessas três reações químicas aqui, a água tem o seguinte comportamento. Na primeira reação, atua como sendo uma base, na segunda reação como um ácido e na terceira reação como um ácido. Então, a resposta tem que ser base, ácido, ácido. Então, vamos procurar esta alternativa aqui. Então, temos base, base. Não, tem que ser base, ácido, ácido. Então, base, ácido, ácido. Então, B seria a resposta correta. Então, temos aqui B como sendo a resposta correta. E temos aqui o exercício número 27, que diz o seguinte: o equilíbrio de ionização da água pura é dado pela equação abaixo, cuja constante do produto iônico Kw é igual a 2,5 elevado a menos 14 a 37 graus. Temos aqui o equilíbrio da ionização da água. A sinal alternativa aqui indica corretamente o valor de pH da água pura nessa temperatura. Então, nós temos aqui este equilíbrio aqui e o valor de Kw. E o pedido é para calcularmos aqui o pH da água pura. Bom, água pura é o padrão de neutralidade, ou seja, a água pura é neutra a qualquer temperatura. Então, neste caso aqui, queremos calcular o pH da água pura. Então, o pH da água pura é um pH neutro, neste caso. Então, a sinal alternativa aqui indica corretamente o valor do pH da água pura nessa temperatura. Então, a água pura é água neutra, neste caso. Então, a condição para que uma solução seja neutra, qual é? Nós já sabemos. Então, temos aqui 27. A condição para que uma solução seja neutra é que a concentração de íons H+ seja igual à concentração de íons OH-. Essa é a condição de neutralidade de uma certa solução. Então, deixa eu organizar aqui. Então, essa é a condição da neutralidade de uma solução. Então, agora, o que nós temos que fazer aqui é buscar a expressão do produto iônico da água. Produto iônico da água, nós sabemos que, neste caso, Kw é igual, neste caso, a concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH-. Então, tendo isto aqui e tendo esta informação aqui de que numa solução neutra, que é o caso da água pura, que é neutra, neste caso, a qualquer temperatura. Então, para que uma solução seja neutra a qualquer temperatura, então, essa condição aqui deve ser observada, que a concentração desses íons seja igual à concentração desses íons. Então, se as duas concentrações aqui são iguais, então eu posso, sem dúvidas, substituir esta concentração aqui por H+. Se aqui são iguais, então eu posso substituir esta concentração por H+. Então, neste caso, vamos ter o quê? Que Kw vai ser igual a quê? A concentração de H+ vezes o quê? A concentração de H+. Pois a água é pura, a água pura é neutra e a condição para que uma solução seja neutra é que a concentração desses íons seja igual à concentração de íons OH-. Então, se as duas concentrações são iguais, eu posso substituir essa concentração por H+. É o que eu fiz aqui. Então, vamos ter aqui Kw vai ser o quê? Aqui H+ ao quadrado. Então, já temos isto aqui. Podemos substituir aqui o valor de Kw. Aqui dizem que o Kw qual é? 2,5. Então, temos aqui 2,5 vezes 10 elevado a menos 14 é igual à concentração de H+ ao quadrado. Então, aqui, concentração de H+
vai ser igual a quê? A raiz, o quê? A raiz, o quê? A raiz quadrada de 2,5 vezes 10 elevado a menos 14. Então, a concentração de H mais vai ser igual a quê? Aqui também só podemos fazer na máquina, tínhamos que ter aqui, se eu for a passar aqui, vou ter 25, vai ser um pouco mais complicado fazer a parte com o 15 negativo. Então, vamos usar aqui a máquina calculadora. Então, vamos ter o quê? Vamos ter raiz quadrada de quê? De 2,5 vezes 10 elevado a menos 14. Então, fazendo esta operação, nós vamos ter este valor aqui aproximadamente. Vamos ter aqui, quanto é que deu? Temos aqui, isto aqui, 58 vezes 10 elevado a menos 7. Temos este valor. Mas nós não queremos a concentração desses íons, queremos sim o pH. Então, nós sabemos que pH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, pH vai ser o quê? Menos logaritmo de que deste valor aqui, 1,58 vezes 10 elevado a menos 7. Então, temos isto aqui. Então, pH vai ser igual a quê? Aqui, então, logaritmo de 1,58 mais aqui, logaritmo de 10 elevado a menos 7. Então, pH vai ser igual a menos. Então, logaritmo disto aqui, temos aqui nos dados, temos está aqui, logaritmo de 1,58 é 0,2. Então, temos aqui 0,2 mais, ok. Aqui este menos 7 passa a multiplicar o logaritmo aqui. Então, vamos ter o que aqui? Vamos ter aqui menos 7 vezes o quê? Vezes logaritmo de 10. Este logaritmo aqui vai dar 1. Então, temos aqui que o pH vai ser igual a quê? Então, vamos ter aqui menos 0,2. Aqui haverá conjugação do sinal. Então, automaticamente vamos ter aqui menos 7. Então, com este menos aqui fica o quê? Mais 7. Então, automaticamente é só fazer esta operação que nós vamos ter o quê? Vamos ter aqui 6,8. Então, 6,8. Isso nós achamos na alternativa B, 6,8. Então, B seria a resposta correta. E temos aqui o número 28 que diz o seguinte. A tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxiliônica a 25 graus em mol por litro de alguns produtos. Opa, temos que ter a outra parte. Aqui, onde está a outra parte? Aqui está. Então, isso aqui continua aqui. Então, a tabela referida aqui é esta aqui que nós temos aqui. Temos isto aqui. Então, o exercício continua aqui embaixo. Então, temos isto aqui. A tabela a seguir fornece a concentração, ok? Hidrogeniônica ou hidroxiliônica a 25 graus em mol por de alguns produtos. Então, os tais produtos são esses que estão tabelados aqui, conforme vocês conseguem ver aí. E depois, com base nesses dados, não é correto afirmar que... então, temos que analisar aqui cada uma das alternativas. Nós vamos resolver o exercício de forma bem rápida, Então, uma forma mais simples de resolver o exercício é determinando o pH e pOH para cada uma das soluções. Então, vamos a isso. Então, neste caso aqui, temos o exercício número 28. Então, para cada produto, vamos determinar o pH e o pOH para facilitar a nossa análise. Então, temos aqui o que? Coca-Cola. Nos dão aqui a concentração de íons OH-. Então, vamos calcular o pOH e depois o pH. Então, vamos ter aqui que pOH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons OH-, consequentemente, pOH vai ser igual a menos logaritmo de 1 vezes 10 elevado a menos 11. Então, isso aqui dá pOH igual a quê? Igual a 11. E para calcular o pH, vamos usar a relação pH mais pOH igual a 14. Então, isso aqui vai ser pH igual a 14 menos o quê? 11. Consequentemente, pH vai ser igual a, neste caso, a 3. Então, temos aqui o pH igual a 3 para a Coca-Cola. Agora, para leite de vaca, a concentração aqui
é de íons, o quê? É de íons H+. Então, neste caso, a concentração de íons H+, é elevado a menos 6, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, pH menos log da concentração de íons H+. Então, pH vai ser igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, pH vai ser igual, neste caso, a 6. Agora, usando esta relação aqui, pH mais pH igual a 14, simplesmente vamos chegar à conclusão de que o pOH vai ser o quê? 14 menos 6, então vai ser aqui 8. Então já temos o valor. Vamos aqui para a clara de ovo. Clara de ovo nos dão aqui a concentração de íons OH-, então temos concentrações de íons OH-, então temos que calcular neste caso o quê? O pOH. Então pOH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons OH-. Então pOH vai ser igual a menos log de quê? 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então neste caso o pOH vai ser igual a quê? Vai ser igual a 6. Consequentemente, usando esta relação, vamos chegar à conclusão de que o pH vai ser igual a 8. E temos agora água com gás. Então vamos lá. Água com gás. Então, nos dão aqui a concentração 1 vezes elevado a menos 4. Então, neste caso, pH vai ser menos logaritmo de 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, isso aqui nos dá um pH igual a 4. Consequentemente, o pOH tem que ser, neste caso, 10. Então, temos isso aqui. E para a água do mar, por fim, água do mar. Na água do mar, temos o que? A concentração de íons H+. Temos aqui 1 vezes 10 elevado a 8. Então, pH vai ser menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 8. Consequentemente, pH ser igual a 8. E, portanto, pOH vai ser igual, neste caso, a 6. Então, tendo isto aqui, nós já temos tudo facilitado. Temos aqui o pOH, temos aqui o valor de pH, temos aqui o pH, 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 pOH. Agora sim, vamos analisar as alternativas aqui. Então, com base nesses dados, não é correto afirmar que, vamos lá, a água do mar tem pOH igual a 6. Então, água do mar, onde está? Aqui está água do mar. Dizem que o pOH igual a 6. De fato, aqui o pOH igual a 6. Então, isso está correto. Então, a afirmação A está correta. Água do mar tem pH básico. Ok, nós sabemos que quando o pH é maior do que 7, então temos aqui um caráter básico. E a água do mar tem o quê? Tem o pH maior do que 7, então tem caráter básico. Então, esta afirmação também está correta. Aqui colocaram C, tinha que ser B. Na prática, aqui é C, mas tinha que ser B. Então, pela lógica, né? Temos aqui B. A água com gás tem pH maior do que a Coca-Cola. Então, água com gás está aqui. Dizem que tem pH que é maior que o pH da Coca-Cola. Vamos lá. Então, aqui o pH é 4 da água com gás. Agora, para a Coca-Cola, qual é o pH? O pH da Coca-Cola é 3. De fato, isso é verdade. A água com gás tem um pH maior que o pH da Coca-Cola. E temos aqui menor do que o leite de vaca. Então, o pH, neste caso da água com gás, é maior que o pH da Coca-Cola, mas é menor que o pH do quê? Do leite de vaca. E vamos ver, o pH do leite de vaca é aqui 6. De fato, este pH é maior do que o pH da água com gás. De fato, isso é verdade. Então, esta afirmação também está correta. E temos aqui D. A clara de ovo tem pH, tem maior pH. Então, a clara de ovo tem maior pH do que a água do mar. Vamos lá. Vamos procurar aqui o que é clara de ovo. Então, clara de ovo, qual é o pH da clara de ovo? É 8. E depois temos o que? Água do mar. Onde que está a água do mar? Água do mar está aqui. Ora, o pH da água do mar é 8. O pH da clara de ovo é 8. Mas estão a dizer aqui que a clara de ovo tem um pH maior. Então, tem o mesmo pH aqui. Tem o mesmo pH. Então, esta afirmação é a afirmação errada. Então, a resposta vai ser justamente, neste caso, D, para o exercício número 28. E para 29,
número 29, temos aqui o seguinte. O gráfico ao lado mostra a solubilidade de um determinado sólido em água em função da temperatura. Uma mistura constituída por 30 gramas de sólido e, neste caso, o quê? 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 80 graus foi deixada para resfriar lentamente e com agitação. Aqui a temperatura aproximada deve começar a cristalização. Então aqui nós vamos analisar o gráfico. Inicialmente vamos determinar o coeficiente de solubilidade a 80 graus. Então nós temos aqui o que? 80 graus. Então caminhando em direção ao gráfico, então temos aqui o que? Temos aqui 80, caminhando em direção ao gráfico, atingimos este ponto. Então neste ponto temos como sendo o valor aqui cerca de 70. Então nós podemos dizer que a 80 graus centígrados, o coeficiente de solubilidade é de 70 gramas deste sólido a cada 100 gramas de água. Mas aqui estamos a falar que a quantidade de água que se usa é de 50. Então, nós temos que determinar qual é a quantidade máxima possível deste soluto que se pode dissolver em 50 gramas de água. Então, esta informação nos diz algo muito importante, que em 100 gramas de água, nós podemos dissolver no máximo que 70 gramas de sólido. Agora, se eu tiver 50 gramas de água, qual é a quantidade deste sólido que eu posso dissolver? A conclusão é que eu posso dissolver o quê? Metade. Aqui diminui pela metade, diminui pela metade. Então, 35 gramas de sólido. Ora, aqui disse que preparou-se essa solução fazendo o quê? Colocando 30 gramas de sólido em 50 gramas de água. Mas a quantidade máxima que se dissolve, neste caso, em 50 gramas é de 35. Então, estamos a dizer que, neste caso, os 30 gramas estão totalmente dissolvidos em 50 gramas de água. Portanto, esta é a informação que nós temos aqui. Ora, nós já sabemos, pela informação que nós temos aqui, que temos a essa temperatura de 80 graus. O que é que nós temos? Nós temos que temos 30 gramas de sólido que estão dissolvidos em onde? Em 50 gramas de água. Então, temos essa informação. Agora é só questão de determinarmos aqui o coeficiente de solubilidade, tendo em conta esses dados. Nós sabemos que o coeficiente de solubilidade vai ser igual a quê? Neste caso, a massa do soluto, massa do solvente, vezes 100. Então, o coeficiente de solubilidade vai ser igual a quê? Aqui, 30 gramas por 50, vezes aqui o quê? 100. Então, o coeficiente de solubilidade vai ser igual a quê? Fazendo toda esta operação aqui, nós vamos ter aqui como sendo resposta 60 gramas de sólido a cada 100 gramas de quê? De água. Então, este é o coeficiente de solubilidade dessa substância a essa temperatura. Agora é só acharmos aqui o quê? 60 gramas e achar a temperatura. Então, temos aqui no gráfico que o 60 é este aqui. Então, caminhando em direção ao gráfico, atingimos aqui. Então, a temperatura correspondente aqui é 70. Então, neste caso, 70 graus centígrados. Isso nós achamos a alternativa D. Resposta D. E agora podemos ter aqui o exercício número 30, que diz o seguinte. Desejando verificar se o teor de ácido acético em um vinagre obtido numa pequena indústria de fermentação pesou-se uma massa de 20 gramas do mesmo, diluiu-se até 100 centímetros cúbicos com água destilada em balão volumétrico. A seguir, 25 ml desta solução foram pepitados e transferidos para um LR+, sendo titulados como uma solução de hidróxido de sódio, da qual foram gastos 33, neste caso, 0,5 centímetros cúbicos. A concentração em massa do ácido no vinagre em percentagem é. Então, o primeiro passo, vamos extrair aqui os nossos dados. Então, vamos extrair aqui os nossos dados para o exercício número 30. Temos aqui como dados. Bom, a massa analisada aqui, qual é que foi? A massa analisada, neste caso, temos a massa analisada como sendo o quê? De 20 gramas. O volume, neste caso, do ácido acético, 25 o quê? 25 centímetros cúbicos de ácido acético. O volume gasto na titulação da base, neste caso, foi de 33,5 centímetros cúbicos de hidróxido de sódio. E a concentração do hidróxido de sódio foi de 0,100 mol por litro. Então, nesta titulação, logicamente que ocorreu uma reação química. Então, temos que escrever a equação da reação. Temos aqui o ácido acético e o hidróxido de quê? De sódio. Então, reagem para formar o quê? O acetato de sódio e água. Então,
Agora, podemos converter os dados referentes ao hidróxido de sódio em número de moles. Então, temos aqui a concentração molar. Nós sabemos que a concentração molar é número de moles sobre volume. Então, vamos converter para número de moles. Então, o número de moles vai ser o que? A concentração vezes aqui o volume. Então, o volume deve ser convertido para litros neste caso. Então, neste caso, vamos ter o quê? Vamos ter que o número de moles vai ser igual a quê? Então, convertendo isto aqui para litros, nós vamos ter 0,0335 litros vezes o quê? A concentração aqui é de 0,100 mol por litro. Então, neste caso, vamos ter como resultado, fazendo esta operação, 3,35 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Então, significa que a quantidade, de fato, desta base que reagiu é esta aqui. Então, usando aqui uma estequiometria da reação, então, vamos determinar a quantidade do ácido. Então, aqui temos 1 mol deste aqui para 1 mol deste aqui. Agora, se eu tiver 3,35 vezes 10 elevado a menos 3 mol, qual é a quantidade que eu tenho deste aqui? Então, X vai ser 3,35 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Mol, neste caso de ácido acético. Então, esta é a quantidade do ácido acético que eu tenho. Mas eu tenho aqui o volume do ácido acético, então posso usar o número de mols de ácido acético e determinar o quê? Determinar, neste caso, a sua concentração. A titulação, muitas das vezes, é usada para determinar a concentração de uma espécie que não se conhece a sua concentração usando uma outra solução de uma outra substância. Então, tenho o número de mols do ácido acético, tenho o volume, posso determinar, neste caso, a concentração do ácido acético. Então, nós vamos ter número de mols sobre volume. Concentração, neste caso, vai ser o quê? Número de mols. 3,35 vezes 10 elevado a menos 3 mol dividido pelo volume. O volume deve estar em litros. Então, vamos ter aqui 0,025 litros. Então, esta operação aqui vai dar aproximadamente 0,134 mol por litro de quê? Neste caso, de ácido acético. Então, qual é a interpretação deste valor aqui? Quando se coloca aqui mol por litro, o que significa? Significa dizer que em 1 litro de solução eu tenho 0,134 mol de ácido acético. Esta é a informação que nós temos aqui. Mas aqui, o que se diz? Diz-se que, o que se fez? O que se fez aqui? Diluiu-se este valor aqui de 20 gramas em o quê? Neste caso, 100 centímetros cúbicos de água. Agora, se em 1 litro eu tenho esta quantidade de mols, agora, neste volume aqui, qual é a quantidade de mol que eu tenho dessa substância? Então, é simples. É que aqui está em centímetros cúbicos, temos aqui litros. Então, nós podemos escrever a relação também em centímetros cúbicos. Nós sabemos que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, em 1000 centímetros cúbicos, nós temos 0,134 mol. Agora, se eu tiver 100 centímetros cúbicos, qual é a quantidade de mol que eu tenho? Então, X, fazendo esta operação, vamos multiplicar este por este, depois dividir aqui por 1000. Então, vamos ter aqui aproximadamente 1,34 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Então, neste volume aqui, a quantidade de mols que eu tenho é esta aqui. Então, agora já ficou simples de fazer. É só converter o número de mols para a massa. Então, temos aqui esta substância. Aqui, a sua massa molar. A massa molar deste aqui vai ser igual a quê? Temos aqui um carbono, então 12 é a sua massa atômica, mas aqui temos aqui 4 hidrogênios, então 4 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1, mais aqui outro carbono, que é 12, temos aqui 2 oxigênios, mais 2 vezes 16. Então, esta operação toda, se nós fizermos, neste caso, vai dar 60 gramas por mol. Então, a massa molar é esta aqui. Agora, isto aqui nos diz o quê? Que em 1 mol eu tenho 60 gramas. Agora, nesta quantidade aqui, 1,34 vezes 10 elevado a menos 2 mol, tenho quanto? Tenho X. Então, multiplicando este aqui por este aqui dividido por 1, então X aqui vai dar aproximadamente 0, isto aqui, então 0,804 gramas. Então, essa é de fato a massa existente aqui na amostra. Esta massa aqui é que corresponde à massa do ácido acético. Então, a outra coisa que está lá nem é ácido acético. Talvez
é uma outra coisa. A massa efetivamente de ácido acético em 20 gramas, neste caso de amostra, é de 0,804 gramas. Então, neste caso aqui, já podemos fazer uma relação bem simples. Então, neste caso, o que? Percentagem vai ser o que? A massa de fato da amostra, que vai ser este aqui, 0,804 gramas, e dividido pela massa, neste caso, é total, neste caso. Então, vamos ter aqui 20 gramas, isto aqui por 100%. Então, temos aqui que fazendo esta operaçãozinha aqui, nós vamos ter aproximadamente 4,02%. 4,02%. Isto aqui aproximadamente 4%. Então, essa aqui seria a resposta. 4% e 4%, nós achamos na alternativa A. Então, 30, resposta A. Bom, portanto, era tudo que nós queríamos trazer nesta parte desta resolução e até a próxima aula.